A paz do Senhor, queridos. Paulo diz assim: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nós, como seres humanos, fazemos planos, projetamos, fazemos um planejamento para o nosso futuro, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Mas a palavra de Deus vai nos dizer assim que todos os nossos caminhos, ele tem que ser dirigido por Deus. A Bíblia nos mostra, nos direciona como devemos andar, o que devemos fazer, mas no dia a dia temos a tendência de querer fazer as coisas do nosso jeito. E ao nosso ver, tá tudo certo. Mas quem pode prever o futuro? Quem pode ver o que está lá na frente? O único que pode ver o futuro, o único que conhece o coração do homem, as intenções do coração, é Deus. Deus é que direciona os nossos passos. Até certo ponto, até podemos planejar, sonhar, colocar no papel aquilo que nós desejamos. Mas se não apresentarmos a Deus e pedindo a Ele direção, se é realmente aquilo que Ele quer, os nossos planos são sempre frustrados. Para obtermos êxito naquilo que planejamos, temos que primeiro colocar Deus na frente, pedir a Ele orientação, pedir a Ele direção, para que lá na frente não venha dar errado. Por muitas vezes tomamos os nossos próprios caminhos, fazemos da forma que queremos e depois, por muitas vezes, ainda culpamos Deus pelo que deu errado. Mas quando Deus diz assim, vá por aqui, você vai por lá. A importância de pedirmos direcionamento de Deus está em querer acertar, a fazer o que é certo. A palavra de Deus diz assim também que os nossos caminhos e os nossos planos estão abaixo dos Deus. Os caminhos do Senhor são mais altos, que os nossos pensamentos também são mais altos. Deus, ele não frustra sonho de ninguém e nem projeto de ninguém. Há quem diga que Deus rasga o nosso projeto, mas eu digo que ele não rasga. Ele expande. Ele amplifica, ele melhora. Porque os sonhos que temos no nosso coração foram colocados por Deus. Mas como nós não conseguimos ver lá na frente, não conseguimos ver o tamanho do projeto que Deus tem na nossa vida, acabamos nos limitando. E quando Deus pega o nosso projeto na mão dele e começa a fazer da forma que ele quer, por muitas vezes nós nos desesperamos. É como quem vai construir uma casa e projeta algo pequeno, mas aos olhos dele é muito grande, porque é o que ele consegue fazer. E chega alguém que tem condições, pega aquele projeto, amplifica aquele projeto, investe mais e aquela obra vai demorar um tempo a mais. Mas quando a obra fica pronta, nós nos alegramos com o resultado, porque ficou melhor do que
imaginávamos. Com Deus também é assim. Deus, ele consegue ver além dos nossos olhos. Ele consegue ver lá no profundo do nosso coração. Porque por muitas vezes nós pedimos para Deus algo, achando que se pedir o que realmente queremos, não vai ser possível. Entenda, queridos, você serve o Deus do impossível. Você não serve a alguém limitado, a alguém que não tem o poder para fazer, que não tem condições de nos alcançar aquilo que queremos. Por muitas vezes não ousamos pedir aquilo que queremos, porque achamos que não é possível, porque não tem condições, porque falaram para mim que eu não vou conseguir, porque olhando para minhas possibilidades também não vai acontecer. É claro, nós somos pequenos, nós somos limitados, mas Deus não. Em tudo o que vamos fazer, precisamos colocar a vontade de Deus à frente. A Bíblia diz assim que por muitas vezes não recebemos porque pedimos mal, não sabemos pedir. Há aquele que diz assim, Deus, se me der só uma casinha, tá tudo bem, eu quero só uma casinha, mas no coração, eu queria uma mansão. Mas olha para as possibilidades e diz assim, tá bom, a casinha só tá bom. Se eu me der um carrinho velho, tá tudo bem. E às vezes de tanto pedir, Deus até concede, mas daí começa a andar com esse carrinho velho, começa a dar problema, aí começa a brigar, começa a xingar. Deus dá a casinha pequenina que pede, uma casinha, só uma casinha. Aí começa a reclamar do espaço. O que vem de Deus, querido, vem perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. A questão é, precisamos confiar mais. Se Deus te disse que Ele vai fazer algo grande na tua vida, Ele não está olhando pelas tuas possibilidades. Ele não está olhando pelo tamanho da tua renda, pelo tamanho das tuas possibilidades. Se Ele te chamou para uma obra grandiosa e você olha e fala assim, eu não tenho condições, isso não é para mim, por que Deus não escolhe alguém que seja capacitado? Deus não quer capacitado. Deus, Ele capacita. Ele chama e Ele mesmo capacita. Nada, queridos, do que Deus prometer para você vai ser uma coisa possível para você, porque o que é possível você faz. Mas o impossível vem das mãos de Deus. Então entenda que se ainda não aconteceu, é porque Deus, Ele está trabalhando. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que prometeu. Mas por muitas vezes desistimos da espera porque achamos que está demorando. Mas tudo o que é grande, que é valoroso, tem um tempo determinado para ficar pronto. Deus, Ele sabe a hora certa de te entregar. Tem gente que diz assim, Deus tarda, mas não falha. Não, Ele não tarda e Ele não falha. Ele sempre chega na hora exata. Talvez Ele não tenha feito ainda, porque ainda não chegou a hora de fazer na tua vida. Aprenda a esperar em Deus, a confiar em Deus, porque Ele é um Deus de promessa, mas um Deus que cumpre promessa. E pode passar os céus e a terra, mas as suas palavras jamais passarão. Tudo que Ele prometeu, você pode ter certeza que Ele vai cumprir na tua vida. Amém?